Olá pessoal, meu nome é Jonathan Index e hoje eu vou contar como foi a chegada da Luna em casa e algumas experiências que eu tive ao longo da semana. E esse é o Dia de Pai. Bom gente, como prometido, hoje eu irei falar sobre a minha primeira noite depois do nascimento da Luna. Minha esposa teve um parto cesárea e no caso elas ficaram 3 dias no hospital, só que no primeiro dia, depois de eu ter ficado todo aquele tempo, o trabalho de parto, nós temos 2 gatos e eu precisava voltar para casa para ver como esses gatos estavam, alimentar, dar água, limpar a caixa de areia e deixei minha sogra lá, passando a noite com ela e vim para casa. E essa primeira noite depois do nascimento da Luna, foi um tanto estranha para mim, porque a ficha parece que não tinha caído. Não sei se isso acontece com todos os pais de primeira viagem, mas cheguei em casa, tomei uma ducha e não tive vontade de comer nada, só deitei de tão cansado, só deitei. Assim que eu deitei, toda a minha vida começou a vir na minha mente e eu comecei a chorar e eu chorei por 1 hora seguida. Eu não sei dizer bem direito o porquê, mas imagino que foi uma confusão de sentimentos, uma mistura de talvez lembrar, agora eu tenho uma filha, como é que vai ser eu com esse problema? Às vezes estou bem, a grande maioria das vezes não estou, tem dias que eu amanheço pior e tudo isso começou a se misturar na minha cabeça. No dia seguinte, levantei e simplesmente queria tomar um bom café antes de ir para lá, antes de voltar para o hospital. Passei numa padaria, tomei um belo café da manhã e o supermercado fica de frente e eu tinha que comprar algumas coisas para levar. Conforme a gente for conversando por aqui, vocês vão captar algumas características minhas. Quem me conhece de perto sabe que eu sou assim. Quando eu estou muito pressionado, quando eu estou chateado, eu faço piadas. Eu sou uma pessoa que vive fazendo piadas. Mas tem vezes que eu tô tão chateado que acabo fazendo umas piadas um pouco mais pesadas. Quando eu tava passando no caixa com as coisas, o mercado tinha acabado de abrir, a moça ainda estava colocando as moedas no caixa e eu falei para ela, assim que ela terminou de passar a compra: "Nossa, moça, eu preciso voltar para São Paulo agora, porque minha esposa tá lá com a minha filha tá lá, não fala, não anda." E ela: "Nossa, moça, sério?" Eu falei: "Sério, é que ela acabou de nascer." Aí a moça falou: palhaçada." Eu acho que ela ficou um pouco chateada comigo, mas depois ela deu risada e me deu os parabéns. Mas eu tenho o costume de fazer piadas, principalmente pesadas, quando eu estou chateado. Acabo fazendo algumas piadas dessa natureza, de humor negro. A primeira semana em casa não foi nada fácil, mas eu acho que isso são para todos os pais de primeira viagem. E mães também, né? Mas aqui o foco são os pais. Um pouco assustado, é aquela coisa, sempre tive bicho de estimação, mas um ser humano é diferente. Talvez a nossa responsabilidade possa ser comparada, pelo menos para quem cuida bem de bichos. A Luna só chorava e não queria ficar de jeito nenhum, nem no berço Moisés. Ela não poderia ficar deitada, ela só queria ficar no colo e normalmente em pé, isso desde o hospital. Agora, depois de alguns dias, que ela está começando a ficar alguns minutos no berço, e isso foi um pouco frustrante para mim. A gente tinha que ficar o tempo todo ou com ela no colo ou de alguma forma deitado do lado dela, e a nossa primeira noite nós quase não dormimos. Eu já tenho um problema de insônia, não foi tão difícil para mim, só que para minha esposa foi bem difícil. Ela ficava
só mamando e ela conseguia dormir no peito. Aí a gente foi aprendendo essa sacada e hoje a gente está conseguindo dormir um pouco melhor, principalmente a minha esposa, porque nós conseguimos combinar, né, a nossa situação da Luna e a gente com pais de primeira viagem. Então a gente já sabe mais ou menos o que fazer para ela poder ficar dormindo quietinha e depois ela vir mamar e depois voltar a ficar quietinha. Mas nós aprendemos bastante. A Aline inventou de comprar uma coisa chamada sling. Eu não sei se todos aqui conhecem, eu não conhecia. É um pano super comprido que você enrola 500 vezes no seu corpo e fica parecendo um Sub-Zero. Serve para carregar o bebê, como vocês viram. É incrível, mas ela fica confortável. Tanto é que mesmo sem o sling, nós sentados no sofá, se a gente colocar o bebê naquela posição, ela dorme por muito tempo. Só você que fica com as costas moídas, mas ela dorme muito tempo. Eu tenho trocado a fralda dela a maioria das vezes, principalmente na madrugada. Realmente isso eu não imaginei que iria acontecer. Eu imaginei que eu ficaria com muito, não sei, nojo. Mas estou conseguindo trocar as fraldas a maioria das vezes conseguindo ajudar minha esposa nessa parte, porque ela não está completamente ativa por causa da cesárea ainda. E até mesmo o banho. Não imaginei que eu iria dar banho tão rápido num bebê hoje. É bem prático, na verdade. Ela fica quieta, parece que gosta de água mesmo, de água morna. Como ela fica quietinha, é fácil de ir virando, você vai virando o bebê. E lembra muito, não sei, um frango sem pena. Esse espaço que eu reservei, chamado Terapia Aberta, faz referência a uma das terapias de quando eu fiquei internado no hospital. Esse assunto para um outro vídeo, mas tinha uma sessão chamada Terapia Aberta. É um espaço que eu reservei para falar um pouco mais sobre mim e sobre os meus sentimentos. Hoje, com a chegada da Luna, foi uma virada de chave muito grande, só que ela poderia estar um pouco mais fácil se eu não tivesse que esquivar de algumas coisas. Algumas pessoas fazem algumas perguntas idiotas, mesmo sabendo quem eu sou, sabendo meu histórico, e às vezes algumas pessoas, às vezes até mesmo colegas de trabalho, param para mim, olham para minha cara e falam: agora sim, Jonathan, você vai saber o que é ter um motivo para viver, você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. Ouça esse tipo de coisa. Ou perguntas como: e aí, Jonathan, como você está se sentindo? É diferente, né? Agora tudo faz sentido, não é? Que agora você tem um pra quem fazer, né? Um por quem viver, não é verdade? E ficam cobrando esse tipo de pergunta de mim. Vocês que não têm o quadro de depressão, não façam isso com o depressivo. Ele não se importa com isso. É importante a gente falar isso porque, apesar de não se importar com esse tipo de coisa, com esse tipo de sentimento, eles se ofendem. Eu acho que não é a palavra ainda, mas eu fico envergonhado. Eu acho que essa é a palavra. Me sinto envergonhado porque eu não sei o que responder. Porque se a pessoa fala aquilo para mim ela simplesmente está falando que não acredita em nada do que eu sou, em nada do que eu sinto. Essa semana não foi uma semana muito fácil, não por causa da Luna,
Na verdade, a Luna ajudou a me distrair bastante, por sinal. Mas por causa de mim mesmo. E tive uns 2 dias aí na bad. Não sei bem se eu devo gravar esses relatos, mas hoje está sendo um dia bem difícil para mim. Bem difícil. Esses 2 dias foram 2 dias bem difíceis, de não querer comer, de me esforçar muito para sair fora do apartamento, para sair na rua. Não quis fazer as coisas, muitas coisas eu deixei para resolver outros dias. Procrastinei bastante porque não tinha força de fazer. Autocuidado, cabelo grande, sem pentear, mas a Luna acabou me distraindo bastante. Eu já estou um pouquinho melhor, tomando os remédios como sempre. Estamos aí vivendo um dia de cada vez. Para você que é pai de primeira viagem, ou vai ser pai de primeira viagem, tô aqui falando para você que, cara, tá sendo um pouquinho mais difícil para mim por causa desses meus sentimentos negativos, que são muitos e eu não estou falando todos aqui, ainda não consigo me abrir completamente. Mas assim, pode ter certeza que vocês vão aprendendo com o tempo, sozinho, é uma coisa que vai engrenando. E esse bico? E esse bico lindo da mãe? E essa boca linda? E esse zoião? No começo era difícil. No começo ela só dormia, chorava e cagava. É isso que ela fazia. Agora parece que está no começo. Se você achou esse conteúdo relevante para você, não se esqueça de se inscrever e compartilhar e dar um like. Não custa nada, só ajuda o canal a crescer. E o importante, marca o sininho, senão não adianta vocês se inscreverem que a mensagem não vai chegar para vocês assim que eu postar um novo vídeo. E esse foi o Dia de Pai de hoje. Até mais.